Bom dia, galera do YouTube. Agora deve ser boa tarde, porque já deve ter passado meio-dia. Bom, não sei. Pois bem, eu sou o Vini Desenhista. A maioria já me conhece. Quem não me conhece, prazer em conhecer. É o seguinte: eu vim aqui para fazer uma propaganda sobre a exposição dos meus desenhos na Feira do Livro de Porto Alegre. Isso mesmo. Eu entrei para a equipe Desenhando Juntos. A equipe coordenada por Karen Suellen, Felipe Xavier e outros membros do grupo. E gostei muito da iniciativa deles de incentivar aqueles artistas que lidam com papel, lápis e todos os outros materiais de pintura, desde outros tipos de papel, até papelão, até madeira. Assim, é uma iniciativa muito boa por parte deles e eu quero desde já deixar meu abraço para eles, de coração mesmo. Foi até um prazer. Inclusive, eu entrei para esse grupo pela Karen Suellen, a coordenadora. E depois fui conhecendo outros membros do grupo, assim como conheci o Felipe, o Liebert, o Maicon, a Laís. E todos eles foram muito bem amigáveis, me receberam super bem, tanto que eu estou no grupo deles no WhatsApp. Pois bem, o assunto que se trata a partir disso é sobre a exposição Desenhos do Vini. Isso mesmo. Eu já tinha um sonho de expor meus desenhos aqui no Rio Grande do Sul, eu só expus lá em Santa Catarina, e ainda por cima, lá em Santa Catarina a diferença é que eu fiz a exposição sozinho ainda. Lá eu expus em 3 cidades, como Tubarão, Araranguá e Criciúma. E a visitação lá foi muito boa. Inclusive eu cheguei a vender xerox de algumas dessas folhas durante a exposição. Era xerox de quadrinhos. Mais tarde eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Eu vou apenas mostrar alguns desenhos que vão aparecer na exposição. Ou provavelmente vão aparecer, isso não depende de mim, se dependesse de mim eu colocava tudo. Mas só que nessa exposição da Feira do Livro eu tenho coordenadores que decidem o que vai ser exposto e o que vai apenas ficar para mim. A réplica do wallpaper do Halloween 5 do Michael Myers. Ignorem essas iniciais aqui. De repente... Bom, eu vou falar sobre essas iniciais, é porque geralmente pra mim a franquia do filme Halloween foi apenas... Pra mim o que valia era apenas a história original, nada mais do que isso. Então o criador da franquia não precisava ter feito tantas sequências do assunto. Bastava fazer apenas um filme e acabou ali. Bom, aqui eu vou colocar outro que vai ArtZap, que é a adaptação oficial dos vídeos mais engraçados do WhatsApp. Eu fiz apenas 4 e eu colori apenas esse aqui. Eu tenho outras 2 charges a respeito. A diferença é que nesses desenhos que eu mostrei, eu ainda não fazia o laboratório de quadrinhos como estou fazendo agora aqui em casa. E a princípio, alguns desenhos que vão aparecer na feira, a maioria deles vai ser sem o laboratório. Mas tem um que eu fiz com o laboratório. Esse aqui já foi o laboratório. Olha aí. Essas mulheres aqui eu já fiz com desenho anatômico. Olha a diferença. É claro, provavelmente vai aparecer esse desenho também, um domingo de Grenal. Pelo menos para quem é de Porto Alegre vai se interessar bastante. Eu estava até pensando ou em expor, ou apenas imprimir uma cópia para... Imprimir umas cópias para poder, no caso, distribuir para os fãs dos desenhos do Vini. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem a réplica da charge alemã Popel. E tem a Baby Blue.
As charges alemã, no caso, eu adaptei para o português. Elas não estão traduzidas. Na verdade, elas estão adaptadas. É diferente. Traduzir, o cara traduz e sempre sai outra linguagem. E às vezes o cara não se dá conta que é uma gíria que eles têm. Então, o que eu faço até então? Eu simplesmente adapto para adequar-se à história. É o que torna o trabalho mais criativo. Podemos olhar através dos quadrinhos estrangeiros, no caso da Disney, a maioria dos brasileiros, metade traduz para o português e outra metade adapta para dar sequência à história que foi produzida. Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre adaptação e tradução de história em quadrinhos. Isso vai interessar vocês, sem dúvida. Porque é uma coisa que é muito questionável. E não é só dos quadrinhos, os filmes que nós assistimos, principalmente os filmes dublados, se pegarmos o áudio original, para quem estudou inglês, vai ver que tem muitos deles que não tem as mesmas falas que tem do original, ou seja, tem muita tradução que se perde. Por exemplo, lá nos Estados Unidos eles estão contando uma história e aqui no Brasil a gente desvirtua e acaba saindo outra história, entendem? Por isso que a maioria dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos, que não sabem nada de inglês, às vezes acabam meio que se perdendo do tipo, eu gostava mais de como eu conheci no meu país, mas não se desesperem. Eles também têm a mesma visão da nossa cultura aqui. O que a gente transmite para fora, eles transmitem para eles de outro jeito também. Pode ser praticamente esse vídeo que eu estou gravando agora. Alguém pode dublar a minha voz e contar outra história que eu estou se tratando. Por exemplo, eu posso estar elogiando a mãe do telespectador no nosso idioma aqui no Brasil, e o americano pode pegar e usar a dublagem fazendo uma ofensa pervertida para a mãe de lá, como se fosse eu mesmo o autor da ofensa. Só que aí não cabe a mim essa responsabilidade, porque eu sei do meu próprio idioma sobre o que eu falo. Bom, então, quem me assistiu no vídeo, eu espero que compareçam na Feira do Livro. E quero deixar um grande abraço a todos que estão me assistindo, especialmente aos meus novos inscritos na página Time do Vini Desenhista no Facebook. Então, um grande abraço a todos.